Alô, torcedor vascaíno, tá chegando mais um vídeo do canal Dali Vasco. Vou estar falando aqui das minhas primeiras impressões do novo técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, do novo reforço do Leonardo Gil, o Léo Gil. Vou falar um pouco também do jogo de domingo, né, galera? Não podemos esquecer, domingo é o próximo jogo do Vasco contra o Internacional no Rio Grande do Sul. Deixe seus comentários nesse vídeo, assiste até o final. Roda a vinheta. Bom, galera, ontem foi um dia agitado no noticiário do Vasco, né? O Vasco anunciou oficialmente, né, o volante argentino Leonardo Gil, né? Que ele mesmo se coloca como Léo Gil, né? Um jogador canhoto que acho que vai agregar muito para esse time do Vasco, acho que chega para ser titular. E uma curiosidade sobre ele, né, nas primeiras entrevistas dele na Vasco TV, que ele falou que já conhece muito bem o Benítez, que eles jogaram junto nas categorias de base da seleção argentina. Então eles se enfrentaram muitas vezes contra, né, no campeonato argentino. Então aí já tem um certo aí entrosamento entre os dois jogadores. Isso acho que o Vasco pode tirar proveito no meio campo, né? O Cano, ele nunca jogou com o Cano, né? Falou que conheceu o Cano quando teve destaque no futebol mexicano. Enfim, ele ainda não está ainda à disposição para jogar no domingo, né, contra o Internacional. Vamos ver se o Vasco consegue agilizar o registro dele, né, para ele já estar à disposição contra o Corinthians, né, que fique pelo menos no banco. Vamos acompanhar aí qual vai ser a performance desse jogador. Mas, por tudo que eu li sobre ele, né, vi alguns lances, eu acho que vai ser um cara que vai agregar muito para esse time. Deixe sua opinião aqui, que você acha. Léo Gil, chega para ser titular? Vai fazer a Leme com o Andrei? Dê sua opinião. Bom, galera, falamos sobre o novo técnico do Vasco, o português Ricardo Sapinto. Ontem ele chegou aqui no Brasil, né, já deu suas primeiras entrevistas. Bom, a minha impressão primeira dele é que é um cara muito estudioso, conhecedor. Logo na sua primeira entrevista falou que assistiu aos jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia, contra o Flamengo. Fica até pensando o que ele achou desses jogos, né, mano? 3 derrotas seguidas. Bom, contra o Flamengo a gente nem apresentou um mau futebol, mas contra o Atlético Mineiro e Bahia foram terríveis. Eu acho que ele já viu algumas coisas que não dá pra repetir vendo esses 3 jogos, né? Mas é um cara que conhece a história do Vasco, né? Falou que já tinha um carinho pelo Vasco já grande, né? A gente sabe dessa ligação do Vasco, né, com Portugal. E ele falou uma verdade, né? Ele tá falando, né, nas suas entrevistas que nos últimos 8 anos o Vasco só uma vez, né, ficou ali na primeira parte da tabela, digamos assim, né, entre os 10 primeiros colocados, né? Só em 2017 que conseguiu esse feito, né, que foi para a pré-Libertadores. Então ele chega consciente, né, do momento do Vasco, do clube como um todo, né, não só dos resultados dentro de campo. E claramente para mim, o Campelo já falou isso em outra entrevista, né, que o objetivo do Vasco é ficar entre os 6 primeiros colocados. Eu acho que ele sabe que o grande feito para ele já seria, né, o Vasco terminar entre os 6 colocados, né, e conseguindo aí pelo menos uma pré-Libertadores. Eu acho que o objetivo principal dele vai ser esse, né? Claro que ao mesmo tempo tem a Sul-Americana, né, que vai estar junto com o Brasileirão, mas o Brasileirão com certeza essa vai ser a meta. E é um cara que com certeza vai trabalhar muito duro, sabe que vai ter um tempo aí para os jogadores, né, entenderem a metodologia de jogo dele, né? É um cara que parece que vai cobrar muita intensidade dos jogadores do treino, inclusive, não só do jogo. Então acho que vai dar um choque de realidade ali no elenco do Vasco, né? O cara já, acho que o Flamengo passou por isso com o Jorge Jesus ano passado, né? Nos primeiros meses ali do Jorge Jesus. Bom, mas a minha impressão é boa do técnico. Acho que foi uma boa sacada da diretoria, né? Eu por mim trataria o Dorival Júnior, né, dos desempregados. Eu acho que o Vasco tentou e não conseguiu um acordo. Os outros aí eu acho que não seria válido. Vem um técnico com uma nova metodologia, né? Um cara que vem entendendo, né, o momento do clube. Inclusive o seu contrato é só até o final do Brasileirão. Isso até me estranhou, mas ele mesmo na entrevista eu entender que isso não foi um problema para ele, que ele mesmo preferiu fazer um contrato mais curto para ele conhecer o Vasco e o Vasco conhecer ele, saber se o Vasco quer ele mesmo, né, um trabalho mais longo, né. Ele até não deu detalhes, né, a diretoria também não deu, que acho que tem uma cláusula de renovação nesse contrato. Enfim, podemos saber mais detalhes mais à frente. Mas a minha previsão foi boa do técnico Ricardo Sá. Eu acho que o Vasco aí tem tudo aí para ter uma performance melhor, como estava tendo nas últimas partidas com o Ramon. O que você achou dele? Pensamento positivo? Acho que ele vai ter pouco tempo para trabalhar essa metodologia. O que você acha? Gostou do Vasco botar um técnico estrangeiro? Acha muito arriscado?
Deixe sua opinião aqui no comentário, vamos trocar ideias. E galera, falando sobre o jogo de domingo, né? O Vasco joga domingo contra o Internacional, às 18h15, né? Jogo difícil, né? Fora de casa. O Internacional vem muito bem, né? É o atual vice-líder, ganhou de 5-3 do Sport, né? No jogo na Ilha do Retiro. O Vasco ainda não saiu nem muita notícia sobre o time, né? Eu acho que tomou conta do noticiário do Vasco, né? A chegada do novo técnico, né? Isso aí até pro técnico estrangeiro, né? vai tomar mais atenção da imprensa. Mas a minha opinião é que o Vasco não deve mudar muito, né? No jogo que o Alexandre Gracieli escalou contra o Flamengo. O único desfalque certo é o Caio Tenório, né? Que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Acredito que ele vai botar o Iago Pikachu mesmo. Não acho que ele vai improvisar com um jogador de meio campo, né? Essa hipótese foi levantada aí por alguns veículos de comunicação, né, que falam sobre o Vasco, né? Mas eu acredito que ele vai de Pikachu mesmo. E acho que o restante do time ele vai manter, né? Fernando Miguel, né? Com a zaga com o Castan, Miranda e o Henrique. O meio campo com o Andrei, Marco Júnior, Carlinhos e Benítez. E o ataque com o Thales Magno e o Cano. Guilherme Gomes, né? Eu queria ver o Neto Borges jogar já nesse jogo. E eu entraria com o Catatal também. Acho que o Inter é um jogo mais pegado. Acho que o Catatal se encaixaria melhor nesse início de jogo com o Thales Magno. E o Thales Magno não vem muito bem, né? Eu faria essas duas mudanças no time visando esse jogo contra o Internacional. Pode ser que isso jogou uma surpresa, né? O Alexandre Gracieli teve essa semana toda de treino, né? Inclusive, até como eu levantei hipótese na live da última terça-feira, quem assistiu, ele já foi anunciado que ele é o novo auxiliar técnico do Vasco, né? Um papel que o Ramon fazia antes de assumir, né, o comando da equipe. Eu acho que isso aí já era uma consequência mesmo, né? Porque o Vasco mandou todo o seu departamento de futebol, né, embora, né? O Antônio Lopes, que era o coordenador, o Júnior Lopes, que era essa função de auxiliar técnico do Vasco. Então o Gracieli assume esse papel de auxiliar técnico, vai ter um papel muito importante nessa primeira, né? Nesse primeiro contato, né, do Ricardo Sá com o elenco do Vasco. Ele vai dar sua opinião e eu acho que pode ser muito interessante também a questão da subida dos jogadores do Sub-20, né? Essa semana, inclusive, foi noticiado que o Caio Lopes, né, vai já fazer alguns treinos com o profissional, né? O MT também tá já para ter esse momento também com o profissional. Então acho que é super válido, acho que o Caio Lopes já tinha integrado o profissional, tem qualidade para isso, para fazer parte ali do elenco, ser uma opção pelo menos. Eu acho que essa parte do Alexandre Gracieli vai ser muito importante. Se o Ricardo Sá sentir falta alguma coisa não agradar dele, a gente sabe que o Vasco, né, tá até para contratar alguns jogadores, mas não vai contratar muita coisa, grandes jogadores para chegar a ser titular, né? A gente tá acompanhando essa notícia também. Eu acho que o Alexandre Gracieli vai ter um papel muito importante nessa integração da base com o profissional. E galera, antes de finalizar esse vídeo, como falar de reforços, né? Como abrir esse vídeo, o Leonardo Gil já chegou, um volante, né? Que parece ser mais de marcação ali, não tão brucutu, claro, o cara tem qualidade técnica, mas tem uma marcação forte. E o Vasco tá procurando aí de um lateral direito, né? E um meia mais ofensivo, né? É aquilo, as notícias que o Vasco negocia ainda com o Antônio Valencia, né? Equatoriano, mas ainda não saiu nada, né? De concreta negociação. O Latif Bless lá, eu acho que brecou a negociação, o Los Angeles não liberou. E tem também a questão do meia Patrick do Grêmio. Esse aí eu acho que tá mais perto de acertar o negócio. Tô achando que faltam pequenos detalhes ali pro Vasco estar anunciando esse jogador, que vai ser mais uma opção ali, um jogador canhoto, um meia ofensivo canhoto, né? Que a gente não tem mais no elenco, né? A caceira do Bruno César, né? Mas ninguém tá se lamentando por causa disso. Bom, galera, é isso aí. Que o Vasco contra o Inter, né, faça um bom jogo. Uma vitória seria sensacional para o momento do Vasco. Que o Vasco já está ali a 3 pontos da zona de rebaixamento. É bom destacar que o Vasco está com 2 jogos a menos, né? O jogo contra o Palmeiras na primeira rodada. E nessa semana o Vasco não jogou, que seria o jogo contra o Fortaleza em São Januário. E o Vasco está em 12º colocado, né? Após a final da rodada, né? Que terminou ontem com o jogo do Flamengo. Bom, galera, vamos torcer que o Vasco faça um bom desempenho contra o Inter, né? Um empate, acho que já dá para considerar um bom resultado, mas é claro que a vitória seria sensacional para o Vasco subir um pouco da tabela e mudar o astral do time, né? Então vamos acompanhar o Vasco no domingo. Dê um like nesse vídeo, deixa aqui o seu comentário sobre tudo que eu falei, dê sua opinião. Até a próxima, Dale Vasco!